Lucas capítulo 5, do verso 33 ao 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. E o texto sagrado diz assim: então eles disseram a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Amém. Eu quero tomar esse texto tanto como ponto de partida, como trilho do que eu quero compartilhar com vocês hoje. E o tema da minha mensagem é a importância do jejum. O jejum era uma prática comum para os judeus e os santos do Antigo Testamento. E as pessoas abordam Nosso Senhor com o seguinte comentário: os discípulos de João, uma referência a João Batista, jejuam e oram frequentemente. Os fariseus também. Os fariseus, nós sabemos pela declaração de Jesus em Lucas 18:12, que jejuavam 2 vezes por semana. A tradição diz que o faziam às segundas e às quintas. O fato dos discípulos de João serem mencionados primeiro, mesmo que fosse um movimento mais recente que o dos fariseus, pode sugerir, não dá para ser conclusivo, que eles jejuavam ainda mais. De qualquer forma, a observação não era nenhum tipo de elogio. Imagine alguém chegando a um pai e uma mãe hoje e fazendo um comentário mais ou menos assim: os filhos de fulano são uma benção, os filhos de Beltrano são comportadinhos, os filhos de Ciclano realmente conhecem limites, mas os seus. O que é que uma pessoa estaria insinuando com isso? Não só que o comportamento dos filhos da pessoa a quem ela se dirigia é péssimo, mas estaria responsabilizando os pais. Dentro daquele contexto, acusar os discípulos diante de um mestre era também responsabilizá-lo. E naquela hora, o Senhor Jesus simplesmente rebate com uma alegoria, que não é de difícil interpretação. Ele diz: será que os convidados para o casamento podem jejuar quando o noivo está presente? Ele diz: mas quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Nosso Senhor não apenas abordou o que era o assunto em discussão, jejum, mas ele também envolveu a questão do quando. Eu tenho visto muita gente tentando refutar o jejum como prática da nova aliança, dizendo que isso pertence só ao Antigo Testamento, que é uma grande bobagem, porque Jesus diz: quando o noivo for tirado. Não apenas nessa, em todas as parábolas, onde Nosso Senhor fez uma alusão ao noivo, ele falava de si mesmo. E ele determinou para quando seria o jejum. A expressão quando o noivo for tirado não falava apenas dos 3 dias de ausência entre sua morte e ressurreição, mas falava do momento em que ele fosse assunto aos céus, do período da sua ausência até o dia do seu retorno. Ele diz: é nesse tempo que eles vão jejuar. Claramente, Jesus situou o jejum para esse tempo que nós vivemos. Mas eu particularmente acredito que ele não falou apenas de quando. Ele também sugeriu nas entrelinhas o porquê eu e você devemos fazê-lo. Eu gostaria de mexer um pouco nesse assunto, considerando, em primeiro lugar, uma pergunta que já está praticamente respondida: o jejum é para hoje? Quando Jesus falou de quando eles iriam jejuar, deixou claro. Mas ainda assim eu tenho visto pessoas rebaterem. Outro dia um me falou: mas as epístolas não falam nada a respeito do jejum. Não há nenhuma ordem ou instrução para o jejum nas epístolas. Normalmente minha pergunta é: e desde quando o mandamento de Nosso Senhor precisa ser revalidado pelos apóstolos? O que você entende é o contrário. O que os apóstolos ensinavam, eles recebiam do Senhor. Não apenas aqueles que caminharam com ele, que depois da ressurreição, durante 40 dias, Nosso Senhor lhes orienta a respeito das coisas concernentes ao reino de Deus que eles deveriam pregar, mas até alguém que, como Paulo, se classifica um abortivo, depois ele está dizendo: eu vos entreguei o que eu recebi do Senhor. Então, ao contrário, eles só podem falar o que o Senhor autoriza. Não é o que o Senhor fala que se torna verdadeiro se eles respaldarem. Então, em primeiro lugar,
Eu tenho dito a alguns pastores, digo, me ajuda a entender a sua lógica. Porque de vez em quando eu falo para alguns, se você discorda do meu argumento de interpretação, nossa discussão se torna subjetiva. Mas quando você discorda do seu próprio, eu digo, isso me parece de duas uma, ou desonestidade ou bipolaridade. Então eu tenho dito para alguns, vamos lá, vamos manter esse seu argumento de que as epístolas não falam quase nada sobre o jejum. Eu falei, onde é que você tem nas epístolas um imperativo a respeito da oração em línguas? Você tem Paulo dizendo, eu quero, que em algumas traduções eu gostaria que vocês falassem. E ele diz que edifica, mas não há um imperativo. Quem foi mais taxativo sobre isso foi Jesus. Esses sinais seguirão os que creem, falarão novas línguas. Eu falei, isso não impede você de acreditar e promover esse tipo de oração. Eu falei, onde você encontra nas epístolas um imperativo a respeito do dízimo? E não estou falando contra, eu creio nele. O livro de Hebreus fala de Abraão se curvando diante de Melquisedeque e diz que Levi ainda estava nos seus lombos, era seu bisneto, nem existia. O que a Bíblia está apresentando é uma verdade por meio da tipologia. Levi, por meio de Abraão, pagou ou entregou os dízimos a Melquisedeque. Se isso não fala do momento onde os dízimos sairiam do velho sacerdócio, sendo transferido para o novo, me diga o que é que explica. Mas mesmo assim não tem uma ordem. Eu falei, mesmo sem uma ordem, você crê e prega no dízimo. E prega o dízimo. Eu falei, aonde você tem ordens claras nas epístolas sobre a comissão de pregar o evangelho? Quem deu foi Jesus. Mas mesmo assim você diz ao seu povo que tem que pregar. Mas quando o assunto é o jejum, tudo aquilo que você usou, e se é para sustentar o que você crê, muda só porque você não quer jejuar? Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 16, quando jejuardes? Ele não diz se jejuardes. É claro que ele esperava que nós o fizéssemos. Aí a pergunta é, existe um imperativo e uma ordenança clara na Bíblia? Não. No Velho Testamento nós tínhamos um dia de jejum que era uma obrigação. O dia do Yom Kippur, o dia da expiação. Então quem não afligisse sua alma nesse dia, que era sinônimo de jejuar, seria exterminado do povo. Fora isso, você não tem nenhum outro imperativo na Bíblia, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas a prática de jejum do povo sempre foi além disso. E nas palavras de John Wesley, se Nosso Senhor externou que esperava que jejuássemos, porque ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que as pessoas que recebem orientação façam. Então, o mero fato dele externar uma expectativa deveria ter, para mim e para você, que vivemos para agradá-lo, o mesmo peso de uma ordenança. E eu acho que as pessoas têm discutido demais uma coisa que não precisaria ser discutida. Outro dia alguém falou, mas por que Paulo não falou de jejum? Eu falei, não falou vírgula. Por duas vezes, na Epístola aos Coríntios, ele fala de jejuns no plural como sendo parte da sua prática. O livro de Atos nos mostra, por pelo menos 3 vezes, Paulo jejuando. Aí Paulo diz que nós temos que ser seus imitadores como ele foi de Cristo. Jesus jejuou, Paulo imitou, Jesus jejuou, manda a gente imitar, mas a gente quer dizer que ele falou isso e botou uma cláusula de exceção, menos no jejum. Na verdade, o que eu vejo são esforços e tentativas de derrubar algo que precisa ser entendido, praticado e resgatado no nosso meio. Mas eu não quero gastar tanto tempo tentando convencer você a respeito do jejum. É certo que Nosso Senhor não foi claro ou específico, e a Bíblia não determina qual é a periodicidade do jejum. Se você vai jejuar uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por ano. A Bíblia também não determina qual o tipo do jejum que você vai fazer. Daniel praticou o que hoje nós classificamos, nessa época não era chamado assim, de jejum parcial. Durante 3 semanas inteiras ele não come carne, A Bíblia diz que ele não bebeu vinho e que ele não comeu manjar desejável, especialmente para as mulheres de hoje, leia-se chocolate. Mas ele não parou de comer tudo, então ele se absteve de algumas coisas. João Batista, que promovia intensamente o jejum entre os seus seguidores, vivia um estilo de vida jejuado e de jejum parcial, se alimentava de mel e gafanhotos. Então nós chamamos isso de jejum parcial. Agora, qual foi o jejum que Jesus praticou? A Bíblia diz em Lucas 4:2, que ele jejuou durante 40 dias e 40 noites. E a Bíblia diz, durante os quais não comeu e ao fim dos quais teve fome. Ou seja, a Bíblia não diz que ele não bebeu e não diz que ele teve sede, mas diz que ele não comeu e que ele teve fome. Nós chamamos isso de jejum normal.
Jejum normal, aliás, a palavra jejum, gente, ela é uma composição de duas palavras no grego, que começa com o prefixo de negação, que é o ne, e junta a palavra estio, que diz respeito à comida, que significa não comer. Hoje em dia os crentes jejuam quase tudo, menos o principal. Estou de jejum de rede social, não estou dizendo que não deveria. Mas essas coisas, as outras abstinências, elas deveriam ser um complemento, uma extensão, e não a substituição do jejum de comida. Então, vou partir do pressuposto que você entendeu que estamos falando aqui, em essência, de abstinência de alimentos. Então, Nosso Senhor, durante 40 dias não comeu, ao fim dos quais a Bíblia diz que teve fome. Essa fome, meu amigo, não é o que você sente quando pula uma refeição. Esse desconforto que você tem quando pula uma ou duas refeições, é porque algo está mudando dentro de você. Nossa energia basicamente vem da glicose, que basicamente vem do carboidrato que você come. Quando deixou de entrar, seu organismo tem que arrumar energia, e normalmente ele vai buscar glicogênio armazenado no músculo e principalmente no fígado. Quando essa fonte esgota, ele vira uma outra chave e entra em cetose. Já ouviu falar da dieta cetogênica? As pessoas deixam de comer carboidrato e o organismo migra para buscar energia nas reservas de gordura. Ou seja, durante 40 dias, Nosso Senhor viveu das reservas de gordura. Jejum prolongado não é tão assustador quanto alguns acham. Você troca um alimento externo por um interno. Mas durante 40 dias, aquele estoque durou e no final deles acabou. O que me faz acreditar que Nosso Senhor era assim, fit, sarado. Gente, a dieta do Mediterrâneo até hoje é considerada das mais saudáveis. Eles não comiam processados nem industrializados, não tinha poluição. Andavam muito. Quando Pedro vai de Jope a Cesareia, em 2 dias, gente, você sabe qual é a distância? 60 quilômetros. Ele andou 30 quilômetros por dia. Então, isso tudo me faz acreditar que era. E até porque, por Jesus ter tido fome com 40. Eu já fiz 3 desses jejuns de 40. Eu nunca tive fome. Ou seja, aqui tem reserva, meu amigo. Nosso Senhor tinha que ter bem menos. Mas o jejum, na minha opinião, mais difícil, mais hard ou punk, como diz a moçada lá da igreja, é o jejum total. A Bíblia diz que durante 3 dias na conversão, Paulo não comeu nem bebeu. Esse foi o jejum que Esther convocou. Esse foi o jejum que o rei dos ninivitas proclamou quando ouviu a mensagem de juízo de Jonas, na hora, em que ele pregava arrependimento. Então, a Bíblia tem tipos de jejuns diferentes. Normalmente, esse último não passa de 3 dias. Com 5 dias, sem água, seu corpo já pode começar a entrar em colapso. Então, a menos em circunstâncias como a de Moisés, a Bíblia diz 40 dias sem comer nem beber, mas ele estava imerso na nuvem, na glória, na presença de Deus. Nós classificamos isso de sobrenatural. A menos circunstâncias como essa, não se aventure a esse tipo de jejum sem água. Mas a Bíblia não define o tipo de jejum e nem a duração. Na Bíblia tem jejuns de uma parte do dia, de um dia inteiro. E quando falamos de mais dias, os prazos você vê na Bíblia 3, 7, 14, 21 e 40 dias. Honestamente, Jesus não falou nada sobre a duração, a periodicidade e nem o tipo. Então, a menos que você tenha a direção do Espírito Santo, você tem liberdade de escolher. O que me leva a ensinar o povo da nossa igreja a sempre dizer, meu jejum, minhas regras. Por que a gente fala isso? Porque sempre tem um fariseu querendo dar pitaco no jejum dos outros. Não, impressionante. Outro dia, 2 estavam discutindo se no jejum de Daniel podia ou não podia batata frita. Aí um dizia legumes, outro dizia, mas é manjar desejável. Eu falei, gente, o de Daniel era de Daniel, o seu é seu. Você que decida se vai ter ou não vai ter. Eu, particularmente, acho que não deveria. Mas cada um decide o seu jejum. Meu primeiro jejum, eu jejuei uma refeição, eu tinha 15 anos de idade. Pulei o almoço. Não só eu, um grupo de amigos que jejuamos e oramos juntos. Mas além de pular só o almoço, a gente com medo de desmaiar, encheu o bucho de refrigerante. A gente não sabia como funcionava, alguém perguntou, não morre? Não. Falou, pelo amor de Deus, gente, uma refeição só. Aí eu pergunto, mas não desmaia? Aí alguém diz, aí já não sei. Aí a gente com medo. Agora, um adolescente pular uma refeição é quase um jejum normal de um adulto, gente. E durante aquele tempo nós oramos por um amigo, que ele era o único do grupo da patota que não tinha sido batizado no Espírito Santo. Ele estava achando que Deus amava todo mundo, menos ele. Ele estava por um fio de desanimar de vez e desviar.
E a gente decidiu, vamos deixar de comer, vamos ficar orando na hora do almoço, para Deus pegar esse cara hoje à noite. A gente estava numa conferência de avivamento. Mas alguém soube que a gente tinha pulado só o almoço e ainda tomado refrigerante e esculhambou a gente. Eu fiquei mal. Falei para Deus, desculpa aí, foi mal, não sabia. Achei que estava fazendo certo. Ninguém me explicou como jejuar. Eu já estava até arrependido do jejum. Mas à noite, quando aquele nosso amigo foi finalmente batizado no Espírito Santo, ninguém convencia aquela molecada que aquele negócio não tinha funcionado. E foi o que despertou meu interesse. Aí eu comecei a descobrir de gente que pulava 2 refeições, de gente que jejuava um dia inteiro. Daqui a pouco descobri de gente que jejuava 2, 3. E minha pergunta era sempre a mesma, não morre não? Os caras diziam, eu estou aqui, mas não desmaia. Alguns diziam, olha, depende. E à medida que fui aprendendo e crescendo nessa prática, algo importante, no início desse ano, Deus me fez mapear eventos, rompimentos, situações da minha vida inteira, do meu ministério, de coisas da minha família, a grande maioria deles ligados a períodos de jejum. Eu creio que Deus quer resgatar a cultura do jejum. A segunda coisa que eu quero dizer tem a ver com o porquê. Eu aprendi aos 15 anos de idade que o jejum não muda Deus, o jejum muda você. Deus é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. E Deus não deve nada para ninguém que jejua. O jejum não é uma moeda de troca, de barganha, uma obra meritória. Davi jejuou 7 dias prostrado, com a cara no chão, para que a criança que foi gerada daquela relação pecaminosa com Batseba não morresse. Uma palavra de juiz já tinha sido liberada. E Deus passou os 7 dias olhando para Davi lá do céu, dizendo, vai morrer, vai morrer, vai morrer, e morreu. Porque o jejum, assim como a oração, não funciona contrário à vontade de Deus. Ele não coage Deus a nada. Ele não faz Deus mudar de ideia. Mas ele tem um poder tremendo para mudar a sua condição e a sua estrutura. Então, nos versos 36, 37 e 38, ao meu entender, Jesus fala disso. O texto diz, também lhes contou uma parábola, depois de assegurar que eles iriam jejuar. Nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, essa parábola ou essa alegoria, ou as duas que vêm na verdade, estão relacionadas à mesma discussão de jejum. Ou seja, pelas leis de hermenêutica, não tem como você relacionar o que Jesus propôs a qualquer outro assunto que não seja o jejum. Ele pode até ser mais abrangente do que só o jejum, mas não dá para excluir o jejum disso. Então, no verso 36, Jesus faz a seguinte declaração, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Vamos tentar pensar um pouquinho com a mentalidade, com a lente cultural daquela época. Eu sei que muita gente hoje, um pouco mais as mulheres do que os homens, chutaria que está 65% as mulheres, 35% os homens, tem mania de olhar no guarda-roupa e dizer, tenho nada para vestir hoje. Mas eu quero te dizer que nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. A gente não para pensar nisso. Gente, roupa hoje se tornou um objeto acessível. Eu não vou dizer quase descartável, mas se você não faz questão de usar nada de marca, com a indústria têxtil, a coisa ficou muito fácil. Aquele povo de antigamente viajava sem mala. Você tem uma noção do que é isso? Jesus disse para os discípulos, não leve uma segunda túnica, ou seja, viaje com a roupa do corpo. Foi o que os gibeonitas, quando procuraram Josué para dar o golpe de que vieram de longe, a linguagem que eles usaram, e colou porque era comum. Disseram, essas roupas, quando nós saímos, eram novas. Olha o estado que estão. O povo dormia no chão, né? No relento, ao longo da viagem, não tinha hotel, não tinha loja de conveniência, tomava banho de rio, né? A roupa secava no corpo. Então, a maioria não se vestia muito bem. Jesus diz, os se vestem bem, estão nos palácios. E eles não tinham muita opção. Agora, imagina alguém que, como a maioria, está com a roupa rota, rasgada, remendada, e alguém oferece uma roupa nova. O que a lógica, não precisa de muita inteligência ou bom senso, sugere, descarta a velha, pega a nova, troca esse negócio. Agora, Jesus está dizendo, ninguém vai fazer, não é ninguém vai fazer no sentido de é impossível, mas é de bom senso. Ninguém vai fazer o quê? Se alguém me oferecesse, naquele contexto, uma muda de roupa nova, eu não ia reagir dizendo, não, é muito pano, não preciso de tudo isso, só está faltando uns pedaços. Então, em vez de me dar tudo isso que você está querendo, me dê só uns recortes para eu preencher isso aqui. Jesus está dizendo, ninguém faria isso. Vai estragar a roupa nova, que é a solução oferecida, e não resolve o problema da velha.
Mas se ninguém faria, por que é que ele está falando? Porque ninguém faria no natural, mas ele sabia que no espiritual a gente ia tentar isso. Tem muito crente tentando viver de remendo em vez de renovo. Deus nos ofereceu uma nova natureza, uma nova estrutura de vida. E sabe o que ele está dizendo? Que o novo não pode ser adaptado no velho. Não adianta ficar tentando pegar pedaço do novo para arrumar o velho. No reino de Deus a gente descarta o velho e recebe o novo. A Bíblia diz que a gente tem que se despir do velho homem e se revestir do novo. Essa visão da troca de roupa, aliás, roupa fala da condição do homem diante de Deus. Então isso nos ensina algo. A parábola que vem na sequência, ela tem a mesma ideia, de que o novo de Deus não se adapta no velho. Jesus diz no verso 37, e ninguém, de novo, quando ele diz ninguém faz, não é impossibilidade, mas é bom senso. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. O Velho Testamento tinha uma distinção entre mosto e vinho. O mosto era a bebida não fermentada, o suco da uva ou baixa fermentação. E o vinho era aquela que naturalmente tinha fermentado, portanto tinha um teor alcoólico maior. No grego eles não tinham a distinção das duas palavras. Então eles só falavam vinho. O suco da uva era chamado vinho. Mas se não fermentou, novo. Se fermentou, velho. Aí o que é que Jesus está dizendo? Por que é que eles estão falando aqui do odre? O odre era uma bolsa de couro, um cantil feito com couro do animal. Em toda a Bíblia você vai achar uma vez um odre contendo água. Uma vez um odre contendo leite. Todas as outras vezes o odre está relacionado ao vinho. Por quê? Porque a água você pode botar numa talha de pedra, né? Num vaso de barro, não faz diferença. Mas, quando falamos do vinho novo, que iria fermentar, se você consegue restringir a exposição dele a uma quantidade limitada de oxigênio, o que eles faziam dentro da bolsa, quando amarrava e lacrava, você consegue controlar a fermentação. Então, essa é a razão pela qual ele passou a ser usado principalmente em relação ao vinho novo. Agora, botava o vinho novo, começava a fermentar, a bolsa ia pegar pressão. Se o couro fosse velho, ressecado, não suportava a pressão. Arrebentava, estourava. É mais ou menos que você pegar uma garrafa PET, toda amassada, quebradiça, de Coca-Cola e encher de mentos dentro. A hora de pegar aquela pressão, a gente quando era garoto botava cal na água para ver essas coisas, para ver se explodia. Aquilo vai pegar a pressão e se o couro fosse ressecado, não suportava. De novo, o que é que Jesus está falando? O vinho novo é obra nova de Deus. E o novo de Deus não pode ser adaptado numa estrutura velha de vida. Vai dar ruim. Agora, qual a relação disso com o jejum? Honestamente, eu vou te dar algumas sugestões do que eu enxergo. Duvido que eu consiga enxergar tudo. Mas antes da gente tentar imaginar a possibilidade de enxergar tudo, eu e você precisamos reconhecer que a gente não precisa entender tudo. A gente tem essa mania de, se eu entender, eu pratico. Deus não mandou você entender, Ele mandou você obedecer. E se você precisa entender tudo para decidir se obedece, você está dizendo que Ele não é confiável. Jesus diz em Marcos, no capítulo 4, no verso 26, que o reino de Deus é semelhante a um homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como. A semente não brota porque você entende de germinação. Ela brota se você planta. Então não importa se quem plantou a semente foi alguém como eu e você, leigo, que não sabe muita coisa de germinação, ou se foi um engenheiro agrônomo com os mais altos níveis de especialização de germinação. A semente vai brotar porque foi plantada. Aliás, alguém como eu que não conhece e planta, vai ver ela brotar. Alguém como engenheiro que conhece e não planta, não vai ver ela brotar. O que faz o jejum funcionar na sua vida não é se você entende, é se você pratica. Então tem muita coisa que os crentes estão querendo entender, mas não estão fazendo. Mas alguns desses entendimentos que Deus nos propõe, eu creio que tem o propósito de nos estimular. Então parte dessa razão, eu diria para você, que eu acredito que nós podemos tentar explicar. Um dos cernes da obra da santificação tem a ver com o que nós chamamos de mortificação da carne. Aprendi aos 15 anos de idade, ouvindo a irmã Valnice Milhomens. Ela dizia, a carne não converte, tem que ir para a cruz. Quem já descobriu que ela não converte? E não adianta pedir com gentileza, dona carne, por favor, se comporte. Ela não vai te obedecer. Por isso que Paulo dizia, eu esmurro meu corpo, eu reduzo a escravidão, para que depois de ter pregado não venha a ser desqualificado. Domínio próprio é um ato de violência contra a carne.
E a Bíblia fala de mortificação. Paulo diz, rogo-vos que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo. Sacrifício vivo, gente, é um paradoxo, uma aparente contradição. Porque o verbo sacrificar é matar. Vamos sacrificar o cordeiro, o que eles faziam? Matavam o cordeiro. Agora, como que o sacrifício é vivo? Mata ou não mata? Paulo está dizendo mata, mas não mata literal o seu corpo. Então o que é que eu mato, Paulo? Colossenses 3,5. Fazei morrer a vossa natureza terrena. É matar o que está dentro do seu corpo, da sua carne, e não o seu corpo. Romanos 8,13, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo. Se a essência da obra de santificação tem a ver com o despojar do velho homem, com a eliminação dessa estrutura carnal que quer nos governar. E o jejum é uma ferramenta de mortificação intencional. A pergunta não é por que praticá-lo, a pergunta deveria ser por que não praticá-lo. Quanto mais o crente jejua, mais ele descobre que o jejum tem o poder de mudar o seu centro de gravidade. O centro de gravidade da terra puxa para baixo. O centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. Buscar as coisas que são do alto, pensar nas coisas que são de cima. Eu percebi à medida que intensificava os jejuns, não só a recorrência, mas os períodos, que algo ia ficando cada vez mais claro. Mas em 2018, quando Deus me chamou pela primeira vez a um jejum de 40 dias na água, a constatação prática para mim foi chocante. Eu entrei numa crise sem precedentes. Qual era a crise? Meu temperamento é colérico. Para quem não sabe o que é, explico. Barraqueiro por natureza. Quase todo dia que eu acordo, eu tenho que falar para mim mesmo, você é crente e é pastor, se comporte. Eu brinco, eu ainda estou na cama, eu viro para o lado, o Espírito Santo já está do meu lado, me marcando, sussurrando. Fruto do Espírito é amor, mansidão, domínio próprio. Às vezes viro a cara para ele, dou de cara com a minha mulher, e ela me diz, seja mais doce, meu amor. Mas durante 40 dias, nada e ninguém me irritava. Nada e ninguém. Eu não me lembro de um período tão longo. Uma paz interior. Quem conhece minha esposa sabe que ela é um doce de pessoa, mas nem que ela aguentava, ela tirava onda comigo durante o jejum. Ela parava na minha frente e dizia, quem é você? Quem está aí? O que você fez com meu marido? Que homem manso é esse que eu não reconheço? Ela dizia, amor, você está bem? Eu dizia, impressionantemente bem. Ninguém me irrita, nem você, eu falava para ela. E pastor, por que a crise? Não foi bom? Foi extraordinário. A crise é que acabou com a minha desculpa. A vida inteira eu dizia, o temperamento. O temperamento não mudou enquanto eu jejuava. Aliás, a parte boa de liderança do colérico estava lá, purificado pela oração. Era a parte ruim, que é a carnalidade que estava sendo mortificada. Gente, quem jejua, o coração fica blindado contra a ofensa. Quem jejua, principalmente com frequência, recorrência ou mesmo prolongados, entende melhor o que eu vou dizer. As coisas materiais perdem absurdo e inexplicavelmente o seu valor, porque o centro de gravidade muda. Então o que é que Jesus está dizendo? Todo dia alguém falou, pastor, então o senhor está querendo dizer que o jejum renova o corpo? Não, a renovação do corpo é a glorificação quando Jesus completar essa obra. Hoje ele não é renovado, ele tem que ser mortificado. E eu acredito que de alguma forma, Jesus não está falando de renovar o odre. Ele está dizendo simplesmente, não aproveite a estrutura da velha natureza, da velha vida para adaptar as coisas de Deus aqui. Use e adeque isso à nova natureza e à nova estrutura. Então, não é você trocar ou renovar o corpo, é você dizer, essa natureza não me governa e eu sujeito meu corpo a essa outra natureza. E sabe, quando você começa a olhar o que está por trás da declaração de Jesus, do porquê jejuar, é fantástico, é extraordinário. Mas em poucas palavras, eu quero te encorajar a respeito de algo que eu creio que está por vir. E eu quero chamar a sua atenção para um cenário que eu definiria como profético. Jesus disse que o que determinaria o tempo em que seus discípulos iriam jejuar era a ausência do noivo. Mas normalmente a gente pensa na ausência só do começo, do momento que ele foi começar a jejuar. Mas a ausência determina também o fim do jejum. Até porque quando ele voltar, teremos bodas. Ele disse, não cearei convosco até que eu faça de novo aquele dia no reino do meu Pai. A Bíblia diz que ele mesmo nos servirá à mesa. E eu e você precisamos pensar no peso e na importância do jejum, no que diz respeito à preparação do regresso de Nosso Senhor. Então, o assunto é extenso e eu preciso resumi-lo, então você tem que me ouvir bem rápido.
Deixa eu chamar sua atenção para algo. Atos capítulo 3, de 19 a 21. O apóstolo Pedro pregando e diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que venham da parte do Senhor os tempos de refrigério. Envie ele o Cristo. O que significa envie ele o Cristo? Não é a primeira vinda. Ele está pregando de um Jesus que já veio, já morreu, já ressuscitou. Envie ele o Cristo é a segunda vinda. Ele diz: envie ele o Cristo, o qual convém que os céus segurem, contenham, recebam, dependendo da versão, até o tempo da restauração de todas as coisas que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. Agora, não importa qual é a sua cronologia escatológica. Uma coisa não dá para negar: Jesus não vem sem que primeiro aconteça a restauração daquilo que foi dito pela boca dos seus profetas. Agora, observe que ele não está dizendo só o cumprimento, ele está dizendo a restauração. Isso diminui a quantidade de profecias em jogo. Porque tem profecias que nunca se cumpriram e elas se cumprirão. Mas a restauração, ele está falando de coisas que já aconteceram e elas terão cumprimento replicado. Necessariamente, elas precisam acontecer de novo. E quando você olha nessa perspectiva, a gente com esse filtro diminuindo, eu quero pegar uma dessas. E Joel, no capítulo 2, no verso 28, nós lemos: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a humanidade. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. A Bíblia diz: os vossos jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Quando que Joel disse isso? Ele diz: acontecerá depois disso. Depois do quê? Aí a gente tem que olhar o contexto do que ele está abordando. Há uma convocação de Deus para que o povo se volte a ele em jejum. E essa convocação começa no versículo 12 de Joel, capítulo 2. E o texto diz assim: ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasguem o coração e não suas roupas, convertam-se ao Senhor seu Deus, porque Ele é bondoso, compassivo, tardio, grande misericórdia. No verso 15, a Bíblia diz: toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam o povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto, a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem, poupa o teu povo, ó Senhor. O que é que diz o verso 18? Então, o Senhor se compadeceu do seu povo. Primeira coisa, houve uma convocação literal para o jejum, a oração, para o arrependimento, a consagração, e essas coisas sempre pavimentam um caminho de avivamento. E quando o povo correspondeu, a Bíblia diz: o Senhor se compadeceu e fez algo extraordinário. Aliás, quando você olha ali para Joel, no capítulo 2, eu acho que vale destacar aqui ainda que Deus não apenas se compadeceu do seu povo naquele momento, mas a Bíblia diz assim: o Senhor respondeu ao seu povo, verso 19: eis que lhes envio o cereal, o vinho, o azeite, vocês ficarão satisfeitos. No verso 23, ele diz: filhos de Sião, alegrem-se, exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Verso 26, vocês terão abundância de alimento e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor que fez maravilhas entre vocês. Essas coisas aconteceram de forma literal e no seu tempo. Mas quando ele diz: e acontecerá depois disso, você pode ler de duas formas. Acontecerá depois do requisito necessário, que envolve voltar-se ao Senhor. E acontecerá também depois do requisito necessário das bênçãos iniciais, numa outra hora, na hora certa, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Essa parte se cumpriu nos dias de Joel? Não. Quando ela se cumpriu? No dia de Pentecostes. O apóstolo Pedro, em Atos, no capítulo 3, capítulo 2, ele se levanta e diz a partir do verso 15: esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus jovens terão visões, os velhos sonharão, até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Pedro se levanta e diz: hoje está se cumprindo o que Joel falou. Então, uma parte do que Joel falou não aconteceu na sua época.
foi prorrogado e aconteceu depois. Agora a pergunta a ser feita é, tudo que faltava se cumprir, do que foi dito por Joel, se cumpriu em Pentecostes? Não. Olha a continuação. Mostrarei prodígios em cima no céu, sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se transformará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O sol se transformou em trevas? Não. A lua em sangue? Não. Por que não? Porque esses assuntos, ou esses sinais, são sinais que ainda vão se cumprir. E que, de acordo com o próprio Jesus, antecedem sua vinda. Mateus 24, 29 diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse 6, de 12 a 14. Vi quando o cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro ou escuro como pano de saco feito de crina. A lua ficou toda vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como a figueira deixa cair os seus ciclos verdes quando sacudidas por um vento forte. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Esses sinais ainda vão acontecer. Portanto, há uma parte da profecia de Joel que não aconteceu. Agora, o que eu e você precisamos perceber por trás desse desenho? Existe uma lógica aqui. Aliás, nós vimos que no verso 23, Deus usa Joel para dizer, ele lhes dará chuvas em justa medida. O que significa justa medida? Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Ou, dependendo da tradução que você usa, a chuva temporã e a chuva serôdia. Justa medida era restaurar os ciclos da chuva. Eu moro no Paraná, a maior parte da minha vida, e uma das maiores potências agrícolas, né, do nosso país, é uma coisa que você aprende rápido com aquela turma que trabalha com isso, é sobre o ciclo de chuva. Se a chuva atrasa, se a chuva antecipa, se a chuva dura menos, se ela dura mais, a preocupação que eles têm, porque a agricultura depende muito do ciclo da chuva. O que eram as primeiras chuvas? Eram aquelas que vinham amolecer o solo e facilitar o duro trabalho de arar a terra, numa época onde eles não tinham tratores. Ela era importantíssima para a semeadura acontecer. Depois vinha um tempo de seca. Quando estava se aproximando a época da colheita, vinham as últimas chuvas, que costumavam ser maiores, mais intensas e mais abundantes que as primeiras. Elas iriam acelerar a maturação do fruto e potencializar uma grande colheita. Elas tinham essa responsabilidade. Então Deus está dizendo, eu vou restaurar as primeiras e as últimas no seu devido ciclo. Porque só a primeira ajuda, mas o que garante a grande colheita são as últimas. E eu quero que você mantenha esse desenho em mente, porque é depois de falar das chuvas, que Joel migra pelo Espírito, a profecia, para falar de um outro derramar, o derramar do Espírito, que para mim, ele segue esse paralelo. Quando eu e você olhamos e pensamos para o tempo do fim, nós não podemos ignorar essa verdade. Tiago capítulo 5, versos 7 e 8 diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que ele pediu paciência? A igreja, desde a primeira geração, pregava a iminência do regresso do seu Senhor. E no início, alguns empolgaram e foram para um extremo, como os Tessalonicenses, e diz, Jesus está voltando, e começaram a ser irresponsáveis. Paulo disse, se alguém não trabalha, também não coma. Mas depois a igreja migrou para outro extremo. Qual era o outro extremo? O apóstolo Pedro diz, estão zombando da promessa da sua vinda. Tudo está igual no começo. Se ele falou disso, por que é que não está acontecendo? E aqui as pessoas já estavam impacientes com o assunto da vida do Senhor. Então o Tiago está passando a régua dizendo, sejam pacientes. Aí ele dá um exemplo de paciência. Qual é o exemplo? Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Ele usa um exemplo de paciência que todo mundo conhece. E ele usa esse exemplo para estimular a paciência dos crentes. Mas qual é o exemplo que ele usa? O lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até que ele receba não só as primeiras, mas também as últimas chuvas. Eu quero sugerir a você uma leitura aqui.
Tiago não nos deu apenas um exemplo de paciência, ele nos deu uma alegoria profética. Quem é o lavrador que está guardando o precioso fruto da terra? Além do fato de que Jesus usou para si essa analogia várias vezes, eu quero que você olhe comigo 2 de Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Pedro diz, Ele não está retardando a promessa da sua vinda. Ele está exercendo uma grande paciência naquilo que Ele quer muito. Por quê? Porque se Ele vem antes das últimas chuvas, Ele compromete a grande colheita. Ele quer uma grande e memorável salvação. Então preste atenção no desenho. As primeiras chuvas de Pentecostes serviram para que o Evangelho fosse semeado e espalhasse por toda a terra. Mas o maior derramar do Espírito Santo que essa terra já viu, ainda está por acontecer. As últimas chuvas vão garantir a maturação do fruto, uma grande colheita. E o lavrador está dizendo, eu preciso aguardar até que as chuvas venham. Joel está dizendo, convém que os céus o contenham, o segurem, até a restauração do que Joel falou, incluindo as chuvas. Ele não pode vir antes, porque se ele vir antes, ele não tem o resultado esperado. Agora pensa comigo, a profecia de Joel teve o cumprimento nos seus dias. É difícil falar do Joel com você na minha frente. Eu fico imaginando ele com a sua cara. A profecia do outro Joel teve cumprimento literal nos seus dias, teve um cumprimento replicado no dia de Pentecostes e terá um cumprimento replicado no tempo do fim. O que é que foi necessário para que ela se cumprisse nos primeiros dias? Entre outras coisas, Deus bate na tecla repetidamente, jejum. Mas quando está se aproximando a frase do novo cumprimento da profecia de Joel, aparece em Israel um doido de pedra, chamado João Batista, vivendo o estilo de vida jejuado, botando todos os seus discípulos para jejuar. Quando ele passa a bola, dizendo, o negócio agora não está comigo, chegou o cara, batiza e apresenta Jesus. Jesus sai dali, vai para 40 dias de jejum. O jejum está sendo restaurado. E um cenário de preparação acontece para que um novo cumprimento da profecia de Joel aconteça. Se na primeira e na segunda o jejum foi parte negociável, eu quero te perguntar, o que te faz deduzir que na última fase do cumprimento nós vamos chegar lá, sem que primeiro venha aquilo que o antecede? E acontecerá depois disso, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. O depois disso são as etapas também, mas envolve a preparação? Sim. Pastor Luciano, o senhor está dizendo que Jesus não vem se a gente não jejuar? Não. Estou dizendo que se a gente não jejuar, as últimas chuvas não vêm. Mas se elas não vierem, ele não volta. Então deduza o que você quiser. Eu creio que Deus vai resgatar a cultura do jejum. E eu vou usar aqui o versículo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O jejum será uma ferramenta importante, associada à intercessão para o tempo do fim, associada ao arrependimento, à santificação. E ele terá uma preparação importante, além da nossa capacidade de compreensão. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando essa primeira. Eu gostaria que nós orássemos juntos. Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Eu sei que estamos vivendo, cada um de nós, fases e etapas distintas da vida cristã, do ministério. E sabemos que há princípios que são genéricos para todos nós, mas há questões que são personalizadas. Sabendo que o Senhor respeita esse tempo, o processo e a fase de cada um, nós oramos que o Senhor nos estimule a nossa fé tanto naquilo que é genérico, como naquilo que é personalizado. Eu oro nessa noite por um despertamento. Eu oro que a Tua palavra fale e cale nos nossos corações. Eu oro que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a importância do jejum e dessa forma, corresponder com o Senhor de uma forma diferenciada. Que venham dias de rompimento, não só para a igreja brasileira, que venham dias de rompimento nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê, concorde, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo. Ninguém pode
impor nenhum jejum a você, mas há momentos onde a convocação profética vem. Proclamem um santo jejum. E Deus tem todo o direito de nos chamar a fazer isso. Ninguém mais tem o direito de exigir isso de você, mas Deus tem todo o direito. E nós precisamos ser sensíveis. O que eu quero te pedir é que nos próximos dias você possa orar e perguntar a Deus o que o Senhor espera de mim. Talvez você, como eu, vai começar pulando uma refeição só. Talvez você que já se exercita nessa prática vai entender que Deus está te chamando para um lugar mais intenso. Nosso país está num momento singular. Semana que vem, eu já estou começando a preparação para o novo jejum. Escrevi um livro no início desse ano, A Cultura do Jejum. Amanhã eu vou falar disso. Estou com um pouco de pressa agora, para a gente passar a próxima ministração. Escrevi o livro todo em jejum. 5 meses atrás, saí de uma experiência dessa de 40 dias. E eu acredito que eu estou indo para outra. Algo gritando no meu espírito, que é hora de nos voltarmos ao jejum. Então, eu não posso colocar sobre você um peso que Deus não colocou. Eu levei muito tempo na minha caminhada para chegar a esse lugar onde Ele está lidando comigo dessa forma e dessa maneira. Mas ao mesmo tempo, nós não podemos achar que as coisas estão ligadas só à estação que vivemos, como indivíduos. Às vezes a estação que vivemos como igreja, o coletivo. Então, qualquer que seja a orientação que Deus vai te dar, eu só vou te pedir 2 coisas. Seja sensível. Segunda, corresponde com Deus. Corresponda com Deus. Amém?